que eu quero perguntar para você, porque o Renato Gaúcho chegou Sim. já mais em fim de carreira no Fluminense e tudo, ele faz o gol de barriga, mas eu vi o Renato acabar com o Campeonato Brasileiro, mandar um silêncio pro Tele em campo, chegar no Mineirão, fazer tudo o que ele fez, do Zico virar pro Carlinhos e falar, cara, Renato, deixa o Renato livre, eu vou marcar. E o Renato depois vai e também faz a história no Fluminense. Para você, eu imagino que você vai dar a sua opinião, que vai puxar pro seu lado, mas ele é mais ídolo como jogador do Fluminense ou do Flamengo? Boa, Pedro. Como jogador, né? Porque também, se englobar ele como treinador, ele também teve uma boa passagem como técnico do Fluminense, não Isso. só na última, que teve a Copa do Mundo, mas ele foi campeão da Copa do Brasil no Fluminense. Por isso que eu peguei o E jogador. infelizmente não foi campeão em 2008, mas merecia ter sido daquela Libertadores. Mas assim, em 95, o que o Renato fez, e assim, felizmente eu também sou muito amigo de toda essa geração de 95. Falo direto com o Ellison, com o Ronald, com o Ailton, com o Lima, Rogerinho, Leonardo, assim, todo mundo que fez parte daquele grupo, daquele Leandro, Jair, Márcio Costa, tudo, eu converso bastante. E todos, assim, é uma unanimidade, o próprio Joel, que foi o treinador, todos são unânimes em afirmar que o Cadu, que hoje a gente até trabalha no Fluminense, o Wallace, assim, eu vou acabar esquecendo alguém, eu não gosto muito de citar, mas assim, esse elenco de 95 é muito querido, né? Inclusive a gente já fez alguns eventos com eles no clube. Da importância do Renato mesmo, dentro e fora de campo, naquela conquista, naquela campanha, naquele momento. Assim, o Fluminense entrou como patinho feio na competição. O Vasco era tricampeão, o único tricampeonato carioca do Vasco foi conquistado em 94. Se cantava no Maracanã pro torcedor do Vasco, não é mole não, seu time nunca foi tricampeão. Sim. O Botafogo tinha um grande time, que depois, inclusive, foi campeão brasileiro, né, com o Túlio. O Flamengo nem se fala, porque o Flamengo trouxe o Romário, que era o grande jogador do mundo na época, mas tinha um timaço no ano do centenário, o Vanderlei Luxemburgo, que era o maior treinador da época. Assim, todo o contexto era zero favorável ao Fluminense. O Fluminense não... E o Fluminense estava há 9 anos sem ser campeão. Tinha um jejum forte, assim, o Fluminense não tem essa tradição de ficar tantos anos sem ser campeão. E... Aí, o que aconteceu? O Renato chegou e mudou tudo. Assim, você vê todos os Fla-Flus que teve, ele foi decisivo. Não à toa teve até a musiquinha do 3-1, do 4-3 e do 3-2. Todos esses que eu citei, teve o 0-0, né, que foi o primeiro Fla-Flu da competição, mas todos o Renato fez gol e foi extremamente decisivo na partida. Ele botou a partida no bolso, assim, vendo os jogos. E foi um título muito marcante, por todo o contexto. O Fluminense estava com um homem a menos, depois já até ficou com 2 homens a menos, né? O Lima fez aquela falta no Sábio depois do terceiro gol, do gol de barriga, e o Fluminense chegou a ficar um momento com 2 a menos. E assim, foi muito marcante esse ano, esse título, e vale dizer também, na época, o Campeonato Carioca era muito maior do que é hoje, muito maior. Assim, o tamanho dele, a repercussão dele... É uma coisa que as pessoas não entendem cara, já faz... Botar que os últimos grandes campeonatos cariocas, tem um ou outro que se iluminam no final dos anos 2000 para 2010, mas geralmente os últimos grandes campeonatos foi talvez aquele tricampeonato do Flamengo em cima do Vasco. Depois começa a cair um pouco, e mesmo assim tem um outro, um Fla-Flu agora, esse que você citou, que a gente perde, também é um campeonato que tem uma certa luz mais pela final do que pelo campeonato todo. Mas eu quero primeiro... As pessoas perdem essa noção do que era um campeonato carioca. Sim. Esse campeonato carioca, até brinco às vezes com um amigo lá, a gente ganhou a final de 95. Não foi uma final. Foi um ponto corrido. E aí eu vou colocar onde eu colocar. Não é nem pilha de ser final na final. Eu estava na faculdade, eu vou contar uma história pessoal de um amigo meu, para você ver a dificuldade do título. Eu sou Flamengo, eu não gosto de jogo de barriga. Eu estava no Maracanã. E o Flamengo, ele perde o título não ali, ele perde com o Bangu, que o branco empata na Gávea no meio de semana. E eu tinha um amigo meu que era botafoguense, tem um amigo meu que é botafoguense, e na PUC, na faculdade, o Fluminense começou esse ponto corrido do final muito atrás. Eu acho que o Botafogo tinha aberto 5 ou 6 pontos do Fluminense, e em algum momento esse meu amigo virou e apostou com o tricolor. Se o Fluminense chegar na frente do Botafogo, eu raspo a minha barriga.
No final ele teve a barriga raspada. Raspou a barriga. Raspou a barriga. Entendeu? Eu tô colocando isso para colocar que não só vocês não eram favoritos, como vocês chegaram a ficar... Vocês tiveram que tirar uma pontuação ali. A gente perdeu no início, empatou com o América, perdeu pro Botafogo. Assim, no início, né, do octagonal, o Fluminense não estava bem mesmo. Chegou a ficar 9 pontos atrás do Flamengo. E foi uma reação que teve. O Fluminense ganhou do Vasco 3-2, depois ganhou do Flamengo de 4-3. Foi reagindo e chegou lá no último jogo com condição. Mas o empate era do Flamengo. Né? O Fluminense só a vitória interessava. E realmente foi um título muito marcante.